Quais são os passos para você conseguir, por exemplo, a cidadania portuguesa? A gente vai descobrir isso agora com a Caroline Cordeiro Ximenes de Oliveira, que um desses sobrenomes aqui é o que facilitou a vida dela, né? Está facilitando porque ela vai conquistar a cidadania portuguesa através de um processo como esse. Bom dia, Caroline. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo jóia. A Caroline é jornalista, foi para Portugal há 4 anos, Exato. né? E fez, entre outros trabalhos, né? Trabalhou de várias formas como jornalista e, de repente, caiu exatamente num escritório que faz essa intermediação entre os brasileiros e os lisboetas? Exatamente. Na verdade, a Martins Castro é um escritório de consultoria internacional especializado, na verdade, nessa conexão entre brasileiros e Europa, com porta de entrada, obviamente, por Portugal, né? Então, assim, dentre as nossas especialidades, existem duas. Existem duas, né? A principal é os judeus sefarditas, é um tipo de cidadania que surgiu a partir de 2015 e quem comprova que é descendente dos judeus sefarditas consegue essa cidadania, tem um trâmite, tem um processo e é exatamente onde a gente atua. O que é um judeu sefardita? Porque eu Sefardita. Sefardita, né? Eu só conhecia judeu. Né? O sefardita aí me escapou nas minhas aulas de história que eu não assisti com o professor Valdejares ou com o professor Olavo. Exatamente. Quando eu vi o historiador chegando, eu já fiquei nervosa. Ele sabe muito mais do que eu, obviamente, quem são esses judeus. Mas, basicamente, são judeus que viveram na Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, no fim do século XV, e eles foram perseguidos, parte pelo Estado e depois pela Inquisição. Então, muitos desses judeus fugiram da Península Ibérica na altura, e em 2015, então, tanto Portugal como Espanha fizeram uma lei para reparar a história, né? Onde quem comprova que é descendente desses judeus que foram perseguidos, que foram expulsos ou que foram fugidos, tem direito à nacionalidade. E o primeiro passo é fazer um estudo genealógico dessas pessoas. O processo inteiro leva 3 passos, né? O primeiro é levantar algumas certidões de nascimento, casamento ou óbito dos seus antepassados. A partir daí, o genealogista ele consegue fazer o seu estudo e descobrir se você tem origem de algum judeu que veio fugido, né? Muitos vieram para o Nordeste, que era o Novo Mundo. Né? Assim, eu acho que todos nós deveríamos ter praticamente a cidadania, pelo menos ou portuguesa ou espanhola, e no caso nós aqui, os holandeses, né? Porque nós fomos colonizados por eles, então praticamente somos descendentes deles, não precisaríamos nem de visto em alguns locais para entrar, né? Mas o mundo mudou muito, né? Sim. Desde a época do descobrimento, passamos por 2 guerras mundiais em que a separação e a questão da separação de raças, né? Você é inferior, eu sou superior e tal, se tornou muito forte, então aí os trâmites legais são outros, né? É verdade. Mas esse tipo de cidadania, ela é recente, ela surgiu em 2015, e aí pronto, a pessoa comprova que é descendente, fazendo primeiro um estudo genealógico, descobrindo se esses antepassados, acho que chega até a 15ª, 16ª geração, né? Aqui tem vários genealogistas que estudam a Branca Dias, né? Que inclusive o meu Ximenes, tudo indica que também deriva dessa judia que foi expulsa, né? Branca Dias era o nome de uma Era judia? o branco, exatamente. O professor está ali, vamos lá, professor. Por favor, você pode falar mais do que eu. Professor Valdejares, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui, obrigado professor pelo convite, de História. Ele veio falar sobre a Carta Magna, mas aí a gente junta, porque favor. Nada acontece por acaso, né, por favor. Carol? O assunto é empolgante, Soraya, porque a gente está vivendo nessa época de transição, de intolerância, né, de divisões. E a expulsão dos judeus da Península Ibérica foi um negócio muito triste, né? Em 1492, a Espanha... Por que eles foram para a Península Ibérica em busca de quê? Os judeus passaram por um processo de dispersão a partir do ano 70 d.C. com a diáspora. Eles se rebelaram contra o Império Romano, os romanos os expulsaram e eles se espalharam pelo mundo. E é interessante que os judeus fixam-se, geralmente, onde a comunidade católica é muito forte. Porque na Idade Média, a igreja proibia as práticas de usura, de empréstimo, de trabalho de banco, né? De agiotagem, digamos assim. Então, já que o cristão não podia fazer, o judeu fazia. Então, onde havia um catolicismo muito forte, havia também uma comunidade judaica. E era o caso, por exemplo, da
de Espanha e Portugal, como nós chamamos hoje. É bom mencionar que essa região foi invadida pelos muçulmanos em 711 d.C. Então, o que acontece? Os muçulmanos tinham um trato diferenciado com os judeus e com os cristãos, que podiam manter a religião desde que pagassem uma taxa a mais. Então, nas áreas islamizadas da Península Ibérica, havia uma grande quantidade de judeus. Em 1492, os reis católicos de Espanha, rei Fernão de Aragão e Isabel de Castela, expulsaram os judeus por conta da retomada do país pelos cristãos. Muitos foram para Portugal. Só que em 1506, houve um casamento real entre uma filha dos reis católicos e um descendente dos reis portugueses. E dentro do acordo nupcial estava a expulsão dos judeus. Manda embora essa turma. Exatamente. Então o que acontece é que quem não foi expulso se converteu. São chamados cristãos novos, que aí vão estar os judeus que praticam o criptojudaísmo, que é o exemplo da Branca Dias, ancestral da professora que está aqui ao lado, a jornalista. Exatamente. Agora, a Branca Dias, sim, mas... Eles praticam o judaísmo, escondidos sob um manto cristão. Eles são oficialmente cristãos, batizados cristãos, mas guardavam o sábado, não comiam carne de porco. Enfim, tinham as práticas judias escondidas. Esses criptojudeus, eles hoje são reconhecidos por Israel, por Portugal, por Espanha, como de fato cidadãos. E aí entra esse trabalho dos sefarditas, né, de serem reconhecidos como judeus, mesmo depois de 500 anos. Sefarditas. É a prática do judaísmo na Península Ibérica. Porque em cada lugar do mundo, os judeus eles vão desenvolvendo práticas específicas, localizadas. Adaptadas ao local. Adaptadas à realidade, exatamente. Na Europa Oriental, né, os judeus eles passaram por um processo bem mais rigoroso de perseguição e eles lá também desenvolveram as suas próprias práticas. Então nós temos hoje vários tipos de judaísmo. Os hassidim são os mais ortodoxos, mais rigorosos, aquele pessoal que usa preto, que tem o cabelo trançado na ponta, enfim. Eles são os que tentam chegar mais perto do judaísmo original. Mas isso não quer dizer que não haja outras maneiras de praticar o judaísmo, né? O sefardismo é um deles. A presença deles na Península Ibérica é muito antiga, é muito forte. Quando foram expulsos, entre aspas, né, muitos ficaram. E por ter ficado, essa tradição continuou escondida. Com o passar do tempo, com, digamos assim, a liberalização dos costumes religiosos, a abertura, eles voltaram a ter o seu reconhecimento como uma prática cultural religiosa. Carol, eu me meti no assunto, mas foi sem querer, é pela vontade. Foi maravilhoso. Agora, quem é a Branca Dias? Fiquei super curiosa por saber quem é essa mulher que vai conceder aí, através de seus descendentes, a cidadania. Na verdade, assim como ela, existem vários outros, né? A questão é que ela, eu acho que aqui no Ceará, eu acho que ela é a mais estudada. Né? E porque também foi vítima da Inquisição, porque ela foi denunciada pela Inquisição pelas práticas do judaísmo escondido. Então isso faz dela uma espécie de ícone, é uma referência, né? Ela chegou aqui quando, como, quem são os pais dela? Essa é uma pergunta que merece uma outra entrevista com mais calma, agora, Soraya. Também acho, mais estudo. Tá, e assim, agora vamos voltar para a questão da cidadania. Tem uma lista, digamos, né? Tem uma lista preliminar de sobrenomes que possam ser de descendentes desses judeus? Existe uma lista, sim, de nomes, onde existe, na verdade, vários sobrenomes. A gente conheceu lá em Portugal uma genealogista, que agora eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é a Gisele. Ela estuda os judeus sefarditas, ela mora na Ilha da Madeira. E, na verdade, uma vez ela deu um dado, mas assim, bem... sem fontes seguras, né, mas pela própria experiência dela, onde ela disse que mais de 90% do Brasil, com certeza, descende dos judeus sefarditas. Né? A questão é que nem todos são descobertos, muitos documentos se perderam. E ela é uma genealogista especializada, tanto é que o estudo dela genealógico é muito mais caro, que inclusive ela é contratada normalmente pelos genealogistas, que é quando chega dado o ponto da pesquisa, que ninguém consegue avançar, ela vai lá e ela consegue porque ela estuda para trás mesmo, né? De coisas novas. Ela descobre novos judeus sefarditas que ainda não estão descobertos, né? Entre aspas, né? Olha, assim, a questão do sobrenome, eu vou já saber de uma coisa que eu me lembro das coisas de história, mas eu descobri aqui um negócio na internet de que alguns dos descendentes da Branca Dias, né? Tem, entre eles, o político Ciro Gomes
Sim. E a cantora Marisa Monte. Ou seja, se eles quiserem deixar o Brasil e para ficar lá em Portugal, eles são descendentes dela, eles conseguiriam, né? Na verdade, todas essas informações são sigilosas, mas existem, na verdade, o Ceará hoje, a gente acredita que é o estado em que mais existe judeus, descendentes de judeus sefarditas comprovado pela comunidade israelita de Lisboa. Aqui? Aqui no Ceará. A colonização tardia do Ceará, desculpa interromper, Sim. fazia com que houvesse uma dificuldade maior de gente disposta a vir para cá. Ninguém queria vir para essa seca, Desculpe né? dizer, mas o fato é que o nosso estado é para fortes. Então, o que Não é para acontece... qualquer um, não. O que acontece é que no século XVIII, o povoamento do Ceará, ele atendia a normas menos rígidas que das outras regiões do país. Na colonização portuguesa oficial, dentro da lei, judeus, muçulmanos, enfim, não cristãos não são bem-vindos. Mas aqui no Ceará, do jeitinho, né? Nós vamos ver uma comunidade que vai se formando. Claro, por baixo dos panos, sem ser oficialmente Mesmo reconhecido. na época dos holandeses, quando os holandeses estiveram aqui? Com os holandeses, nós temos um hiato de 24 anos. Né? Foram só 24 anos de presença holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. De fato, naquela época, houve liberdade religiosa para judeus, católicos e protestantes calvinistas. Estava liberado. Por 24 anos. Então, a presença a importância dos holandeses na formação, digamos assim, étnica do Nordeste, não é tão acentuada como nós queremos. Foi menos de um quarto de século. Mas o fato é, houve presença de protestantes. De judeus, perdão. A primeira sinagoga judaica na América foi fundada no Recife, em 1637, durante o governo de Maurício de Nassau. Inclusive, uma pesquisa arqueológica descobriu o prédio original. Lá no Recife Antigo, na rua Bom Jesus, do lado do Museu do Frevo, está essa sinagoga. Visitei, lembrei agora, visitei. Pronto, realmente. Então, ali é o primeiro prédio de uma igreja, entre aspas, uma sinagoga judaica na América. E muitos daqueles judeus que vieram para cá com Nassau, na época dos holandeses, foram expulsos com os holandeses e foram para uma ilhazinha chamada Nova Amsterdã, que hoje é mais chamada como Nova York. Então, a comunidade judaica de Nova York... Nasceu aqui no Ceará, né? A primeira comunidade judaica de Nova York, na verdade, deu uma passadinha aqui do Nordeste antes de chegar lá. Tem uns cabeça chata lá em Nova York. Ceará vai dominar o mundo. Agora, mesmo. Carol, por exemplo, eu ouvi uma história, é exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, a respeito das minhas aulas de história, né? De que quem vinha para cá por conta dessa história de mudar, deixar de ser judeu e ser um cristão novo, mudava de sobrenome. Aí, alguns sobrenomes como nomes de árvores típicas aqui do Brasil, como carvalho, oliveira, ou então nomes de bichos como coelho, seriam de origem judia. Tem um pouco a ver com isso? Tem. O historiador pode falar um pouco mais sobre essas questões históricas, mas sim, tanto é que nos estudos genealógicos, esses primeiros documentos que se pede, que são as certidões de nascimento, casamento e óbito, até chegar aonde puder, mas normalmente se chega até os bisavós, os nomes e as cidades de nascimento dos bisavós. É importante exatamente para ir traçando esse percurso até chegar ao judeu, porque muitos tiveram mesmo que mudar de nome. Então, esse estudo começa pelas certidões e depois entram em livros de historiadores, de curiosos, de genealogistas que foram pesquisando essas pessoas até chegar às origens, né? Mas, de fato, sim, muitos mudaram os sobrenomes para poder sair dessa perseguição, né? Poder ter a sua vida. Carol, como é que eu faço? Por exemplo, a minha família é de Redenção. Inclusive, hoje eu estou toda orgulhosa, né? Porque a família do meu pai é de Redenção, né? E hoje a gente comemora a Carta Magna por conta dessa libertação dos escravos 4 anos antes do restante do país. E eu teria que ir, então, a Redenção para procurar a certidão ou o cartório onde está registrado o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, para poder encontrar o quê? Sim, na verdade, assim, em termos práticos, é feito sempre uma primeira análise por parte de um genealogista. Nós trabalhamos, no caso, em parceria com alguns no Brasil e também em Portugal. Os documentos que eles pedem inicialmente para essa análise prévia, inclusive sem custo, são as certidões de nascimento, ou seja, a sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento ou casamento dos seus pais, dos seus avós, e lá a gente consegue chegar até os seus bisavós. Mas se eu conseguir chegar até os meus bisavós, melhor ainda. Melhor ainda. Quanto mais fundo for, melhor.
E tem muitas pessoas que elas mesmas vão atrás de todos esses documentos e às vezes o genealogista, a função dele é juntar tudo aquilo e colocar num padrão, porque o que é que acontece? O processo inteiro da cidadania portuguesa passa por 3 etapas. Você vai dizer quais são já, tá porque bem. a gente está na hora de fazer o intervalo, mas antes a gente vai saber o que é destaque no portal CNews e volta para saber quais são as etapas que você tem que seguir para se tornar um cidadão português. Já tem ouvintes aí já participando ativamente, todo mundo querendo mudar de país, é isso, em pleno Igor? feriado aqui no YouTube tem a Anne Camille, o Cleberson Neides, Evanilson Mendes, também aqui o Johnny Matias, tem ainda o ouvinte participando, o Cristiane da Silva lá de Horizonte, tem também aqui, quem mais? Clash com Bin Laden, um perfil aqui no YouTube com esse nome, deve ser aluno do professor Valdejales, né? Obrigado a ele pela audiência aqui do nosso YouTube, Facebook, só pesquisar Jovem Pan News Fortaleza. Tem aqui pergunta de ouvinte pelo nosso WhatsApp também, Carla. O João da Mata, vamos ouvi-la. Por favor, eu estou ouvindo a entrevista agora e queria saber se o sobrenome Ferreira tá nessa história aí. Por favor, eu estou aguardando o retorno. Meu nome é João da Mata Ferreira Júnior, da Aldeota. Por favor, mande esse retorno para mim se a família Ferreira está nesse envolto. Obrigado. João da Mata. Tá doido para ir embora, João. Não nos abandone. Vamos lá. Carol, Ferreira tá no meio da história? Sim, nós temos alguns clientes que o Ferreira é descendente, sim, dos judeus sefarditas. Agora, a questão é mesmo juntar essas certidões de nascimento, casamento, tem que saber óbito, se o Ferreira dele é ligado exato. ao Ferreira que e às tem vezes a pode ser que né? o Ferreira não seja, mas outro sobrenome dele seja, né? Então, eu acho que o primeiro passo é conseguir essas certidões e buscar um genealogista, que é o primeiro passo para conseguir. Silva não tem nem perigo, esse é brasileiro da gema total. Algum Silva teria perigo de... Olha, por acaso eu não consigo me lembrar de nenhum Silva, não, mas deve ter, com certeza. Mas diz que os Silva são os natos total aqui no nosso país, né? Mas vamos então, quais são os 3 passos para você conseguir a cidadania portuguesa? Por meio dos judeus sefarditas, né? Pronto. O primeiro, então, que é esse que a gente vem conversando, é o estudo genealógico, né? Então, o genealogista vai fazer todo o teu estudo de todos os seus descendentes até chegar a esse judeu sefardita. Depois disso, junta-se ao estudo alguns documentos, uma série de documentos, que aí tem que ser orientados para ir todos corretos. Que tipo de documento? São documentos como passaporte, comprovante de endereço. Existe uma relação, um formulário a ser preenchido, né? E aí, de posse do estudo e desses documentos, então a gente dá a entrada, que aí é o segundo passo, na comunidade israelita de Lisboa. Que aí lá eles fazem uma análise desse teu estudo, desses teus documentos, e eles emitem, então, um certificado. A partir da emissão desse certificado é que você tem a condição de pedir, então, na conservatória, que é o órgão que dá um parecer sobre essa descendência, né, sobre esse direito. Esse certificado, então, é enviado junto com uma outra relação de documentos para a conservatória de registros, lá não tem o R, registros centrais, de Lisboa ou de outras cidades também, lá de Portugal. E depois é só esperar, né? Demora quanto tempo, mais ou menos, esse processo? Acho que o mais demorado é você conseguir chegar até os seus avós, bisavós, tataravós. O processo, ele é demorado, sim. O que é que acontece? Tem tido uma demanda muito grande não só de brasileiros, né? Os brasileiros são o segundo no ranking desse pedido de nacionalidade por meio dos judeus sefarditas. Israel. Tá querendo sair de Israel. O primeiro é Israel e o segundo é um brasileiro. O que é que aconteceu? Essa demanda cresceu muito. E a comunidade israelita, ela é essencial também para dar esse parecer, né? Esse certificado. Só de posse desse certificado é que você tem direito a pedir essa cidadania na conservatória. Então, assim, no começo, só para você ter ideia, esse processo da CIL levava às vezes 1 mês, 2 meses para eles emitirem um certificado. E já teve casos de mais de 6 meses de espera pelo certificado. O que acontece é que desde o fim do ano passado, começo desse ano, eles têm investido, a comunidade israelita de Lisboa tem investido muito
na contratação de outras pessoas para poder dar celeridade. Porque o volume deve estar grande, né? Grande. Olha, eu estive lá sexta-feira, antes de vir, né? E eu fui deixar alguns processos lá e a Tereza já me falou de uma outra... Você levou quantos processos? Foram 6, sexta-feira. Só sexta-feira, né? Mas assim, o volume é maior do que isso. E ela falou... Quem é a Tereza? A Tereza Santos é uma intermediária. Ela é antropóloga. Inclusive, ela terça-feira vai dar agora uma palestra em Minas Gerais. Agora eu não vou me lembrar do local. Depois eu passo para você, se alguém tiver interesse. A gente coloca aqui nas manchetes. Ela vai dar uma palestra em Minas Gerais sobre essa lei, né? Sobre esse tipo de cidadania. E a lei do reparo. E aí ela me falou que tinha sido contratado mais uma pessoa. Hoje em dia existe um brasileiro especificamente trabalhando só com a análise dos estudos de brasileiros, de tanto que essa demanda cresceu, né? Então a gente acredita que agora vai voltar a ter um espaço menor e de 2, 3 meses de espera por esse certificado. Depois disso é a conservatória. Dependendo de onde o seu processo vai dar de entrada, isso pode demorar mais tempo ou não. E também a questão da orientação, que eu acho que é o essencial. Ou seja, se o processo ele é bem orientado no começo, e aí por isso que é importante ter um trabalho de consultoria, um trabalho de um advogado, que no caso não sou eu, né? Mas são os nossos advogados do escritório, para orientar bem esses processos, porque é investigada a sua vida pregressa. Então, assim, além dos documentos base... Não vai ser ficha suja por lá, não, que eles não querem, não. Não pode, não aceita, não aceita. Inclusive, um dos documentos que é o essencial é a ficha criminal. É aquele atestado de antecedentes criminais que pede na Receita, né? Carol, ter a cidadania portuguesa, dá que tipo de benefícios a uma pessoa? Por que lutar pela cidadania portuguesa? Eu acho que a questão da cidadania portuguesa, primeiro que, assim, existem várias pessoas que não têm intenção de deixar o Brasil, mas eu acho que é uma boa herança para os filhos deixar uma outra cidadania, né? Eu sempre acho que é válido dar uma opção. Então, a cidadania que eu pego, por exemplo, para mim, vale para minha filha, para os meus netos? A sua filha é de menor. Se for pelos judeus sefarditas, ela tem direito... porque ela é sua filha, mas ela não tem como entrar com um processo igual ao seu. Ela ganha direito porque ela é sua filha. Então, quando ela passar se ela for maior de idade, aí ela tem que começar o processo junto com o seu, o que já facilita... seria mais rápido do que eu teria conseguido. Já. Não digo mais rápido, mas mais certo. Não é? Mais certo, porque você já vai ter o estudo, o certificado da CIL, a tua numeração, o processo todo acaba se tornando mais simples, né? Para além disso, é o livre trânsito na Europa. O passaporte vermelho te dá acesso a vários outros países também para você poder visitar sem o visto, como os Estados Unidos, que a gente estava conversando no intervalo. E é isso, é uma segunda opção de vida. Por exemplo, eu fui para Portugal para fazer mestrado, fui como estudante, mas assim, lá a gente sente a diferença de você chegar de uma forma legal, de ter um inglês, lá é essencial, né? Mas quem quer ir para Portugal achando que, não, lá fala português, não, você tem que saber se virar também no inglês. Mas tem que saber se virar também com o português de Portugal, que também não é fácil. Tem que ser o português de Portugal e o inglês, né? Lá praticamente na Europa toda você tem o inglês. Na verdade, o inglês lá ninguém nem pergunta se você sabe, né? É quase a segunda língua, né? Exatamente, né? E assim, lá, na verdade, todos os jovens falam muitos idiomas. Eu trabalhei com uma menina, uma rapariga portuguesa, de 23 anos, que a menina falava o português, falava inglês, falava espanhol, italiano, francês, alemão e estava aprendendo mandarim. E ela tinha 23 anos na altura. Ótimo, isso é espetacular. Mas é porque... Aí a pessoa sai daqui, não, eu sei falar inglês. E lá... E é um inglês bem tupi, né? Macarrônico, como costumam dizer, né? Mas eu acho que a questão da cidadania é abrir novas portas, né? É você ter acesso a outras culturas, mesmo que você não tenha, por exemplo, intenção de viver por muito tempo, mas você de passar uma temporada maior, de poder chegar a qualquer lugar da Europa e poder trabalhar legalmente, né? Fazer sua vida, ou não. Como clandestino aqui do Brasil, né? E que tem muitos brasileiros indo com o visto de turista para a Europa, porque a gente não precisa pedir antecipadamente. Então, muitos estão indo, fugindo mesmo da realidade local daqui. É uma realidade terrível e que a gente vê lá que também não é fácil. Quem vai como turista tem sim como se regularizar lá, mas leva um tempo,
porque eles está se tornando um processo mais difícil, mais burocrático, mais demorado. As filas estão gigantescas para o CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, você já indo com uma cidadania, você já chega lá de outra forma. Tá certo. Professor, agora vamos à questão histórica. Oi, né? Carla, bom dia de novo. Bom dia de novo. É, voz de Mas locutor. ainda não deixando de lado a questão da cidadania portuguesa. Você sai daqui e vai para Portugal com a cidadania de judeu sefardista, mas os judeus também não são bem-vindos em muitos países, Isso né? é um fato. O passaporte judaico, israelita, no caso israelense, ele traz alguns complicadores em países, em especial os países de origem árabe, né? Há acordos comerciais que fazem com que nós tenhamos as dificuldades inerentes ao processo, né? Tem países que aceitam, a comunidade europeia aceita passaportes israelenses sem visto, mas outros países não. Ou seja, a garantia de um passaporte de origem judaica, ela não é abrir as portas para o mundo inteiro. É uma facilidade, sem dúvida. Países como Estados Unidos é uma ascensão muito fácil, mas em outros nem tanto. Estamos aqui falando de um passaporte português por conta dessa origem, né? O teu nome não vai sair com essa ascendência judia. Agora, para conseguir passaporte israelense, os descendentes de cripto-judeus também têm essa possibilidade. O passaporte israelense exige alguns cuidados a mais em relação a isso. Tem que se converter, não tem? Não necessariamente. Tem duas opções para você conseguir a cidadania. É provar a ascendência por conta do cripto-judaísmo ou por servir 2 anos ao exército israelense em Israel. Quem conseguir fazer isso é muito bem-vindo com a sua cidadania. Tá certo. Agora vamos falar da nossa data magna, né? Porque a gente já bom. falou tanto de judeu, de português. E a gente, antes dos portugueses que estavam aqui, liberamos os escravos, né? Lá em Redenção. Mais uma vez eu mando um abraço grande aí a todo o pessoal de Redenção, que é integrante da família do meu pai. Segundo me contaram, um dos engenhos da família chegou a ser um dos primeiros a fazer essa libertação. Mas tem toda uma questão do contexto, né? Não se liberou também porque se era bom demais, Isso, não, né? Esse é o fato que a gente tem que lembrar nessa data. Econômica na história, né? Sem dúvida. Soraya, temos 3 fatores que podem ser facilmente perceptíveis no processo de abolição do Ceará. O Ceará é a terra da luz. Há algumas contestações com relação à data, mas oficialmente nós somos a primeira província do Brasil a libertar os escravos. Ponto. Agora, por quê? Temos 3 fatores. Fator 1, a nossa pouca identificação com o trabalho escravo. A história do Ceará é pouco ligada ao escravismo. A pecuária e depois o algodão foram atividades econômicas onde a presença negra não foi tão constante. 2. Em 1850, por pressões inglesas, o governo imperial do Brasil decretou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Então, para alguns cafeicultores, o que hoje é o Sudeste, a opção de comprar escravos mais ao norte era viável, eles seriam até mais baratos. Então, começa um ciclo de compra de escravos nas regiões mais ao norte para abastecer a mão de obra escrava dos cafeicultores, principalmente onde hoje é o Rio de Janeiro. Terceiro fator, a seca braba que aconteceu aqui no Ceará entre 1877 e 1879. Houve uma dificuldade enorme do ponto de vista financeiro. Matou o algodão, que já não vinha tão bem, né? O ciclo do algodão cearense teve um boom por conta da Guerra Civil dos Estados Unidos. Quando acabou a Guerra Civil, a concorrência americana era muito pesada e isso trouxe uma retração natural para a atividade do algodão cearense. Juntando a essa retração, a seca. Então, começou a ser inviável ter escravos. Juntou fator econômico, climático, como tudo, fala o né? cearense, social. é juntar a fome com a vontade de comer, né? Juntou tudo. E dá-se aí uma pitada, e é preciso dizer isso, de um movimento abolicionista cearense muito ativo, muito forte. Né? Desde 1879, o Ceará contava com grupos ligados à abolição. Nomes como João Cordeiro, nomes como Maria Tomásia. Maria Tomásia, nome de rua aqui na Aldeota, é uma das identificadas. Mulheres aí naquela época, exatamente. Já com garra para tentar mudar o que se tinha. Isaac Amaral, José do Amaral, todo esse pessoal fazia um trabalho muito forte, tanto na imprensa, na mídia da época, quanto na sociedade. Havia no Ceará uma tendência abolicionista. Agora, a grande sacada foi trazer o pessoal do porto para o esquema. Como acontece? Dragão do Mar entrou nessa história. Exatamente. Agora, veja bem. O que acontece é algo muito... Só no Ceará essas coisas são possíveis, sabe, Carla Soraya? Ceará é uma terra, de fato, muito especial no mundo. Havia aqui no Ceará esse movimento abolicionista identificado com a população branca.
Mas devido ao embarque de escravos para a região sudeste e o fato do Ceará não ter um porto ainda de verdade, então o que é que se fazia? Toda a mercadoria que era embarcada ia para o pier que ficava ali onde hoje é a Ponte Metálica, Ponte dos Ingleses, ali na praia de Iracema. Os jangadeiros transportavam essas mercadorias, inclusive escravos, até os barcos que ficavam na enseada do Mucuripe, os navios. A grande sacada foi trazer o pessoal das jangadas para esse movimento. O Dragão do Mar, o Francisco José Nascimento, o Chico da Matilde, ele é tido e havido como grande líder, mas antes dele, temos que lembrar de um nome que é pouco lembrado, chama-se José Napoleão. Opa, vamos arrastar esses nomes também. Era preto, era escravo, era ex-escravo, liberto, e era chefe da capatazia do porto. Quer dizer, era o cara que fazia o trabalho de contratar a mão de obra. E dizem que é dele a frase famosa de agosto de 1881. Nesse porto não se embarcam mais escravos. Que atribuem ao Chico da Matilde. Agora, o Chico da Matilde tem um papel muito grande, que é o de relações públicas. Ele é um cara de origem mestiça, teve uma infância pobre, nasceu no Aracati. Enfim, ele era prático do porto, era quem trazia os navios para a enseada em segurança. Mas o fato é, o nosso amigo Francisco José Nascimento, o Chico da Matilde, ele só vai ser Dragão do Mar depois do decreto de abolição aqui no Ceará, quando vai para o Rio ser homenageado. E José do Patrocínio o chama assim. Ele é um verdadeiro Dragão do Mar. Claro que ele tem um papel fundamental. José do Patrocínio cearense. Também, cearense, radicado no Rio de Janeiro, identificado com o movimento abolicionista em nível nacional. Importante mencionar, no Ceará houve, sim, um engajamento da população para que essa abolição fosse viabilizada. Em 1881, 3 anos antes da data magna, de 25 de março, houve uma greve no Porto. Uma não, 3. E nessas 3 greves havia participação da população. Inclusive vaiando gente. Cearense é demais, né? Não, cearense vai ao sol, vai a gente, vai a tudo. Então, o que é que vai acontecer? A população se engajou, comprou a ideia. E chega um momento em que politicamente é inviável, economicamente é inviável fazer com que a escravidão continuasse. Aí nós vemos Redenção, a Carape, na época, né? Como a pioneira, por um motivo simples. Você citou os engenhos. O governo da província do Ceará passou a cobrar uma taxa muito alta para a manutenção de escravos anualmente, imposto. Então, para os senhores de engenho, que tinham muitos escravos, mantê-los era complicado. E aí qual vai ser a ideia? Libertar os escravos, mas claro, sem nenhum ganho social. Temos que dar esse detalhe fundamental. O ex-escravo, o negro, ele passa a ter um papel de ser ele foi jogado relegado, foi jogado, né? A rua para rua, vai, te vira, os meus alunos vão lembrar da frase, né? Do que adianta essa tal liberdade. Né? Ele ganha liberdade, mas não ganha com isso. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ainda bem que você fez a citação e não eu. Ainda bem que você cantou. Então, veja, somos os pioneiros, somos a terra da luz, isso nos dá orgulho, isso nos dá capacidade de dizer somos cearenses, somos cabeças chatas e estamos na frente dos outros porque reconhecemos a abolição. Perfeito. Nossa Confederação do Equador também. Estamos também, enfim, nós estamos aí na frente. Nós somos, de várias maneiras, pioneiros e vanguarda. Mas, infelizmente, nós não acompanhamos a ideia de trazer a inserção social para essa camada negra que ficou relegada a um segundo plano. Ponto. Outro detalhe interessante. A data magna, e o feriado é a data magna no Ceará, 25 de março, ele lembra a abolição no estado do Ceará, na província do Ceará. Mas, por exemplo, Fortaleza, em 24 de maio de 1883, também já havia feito a sua abolição. A Carape, a Carape foi dia 1º de janeiro de 1883. Fortaleza foi 24 de maio de 83. E o Ceará foi 25 de março. Há registros de que em outras cidades ainda havia escravos por conta da relutância dos senhores em aboli-los. Mas, oficialmente, o decreto é do governador Sátiro Dias fazer em nível estadual, em nível provincial, uma lei. O ano já estava dizendo, daqui a pouco todo mundo vai ser... Exatamente. Vai libertar e a gente não decretou isso. Então vamos decretar oficialmente. Não vamos oficializar. Aí 25 de março é uma data também religiosa, é o dia da Anunciação de Maria. Juntou várias coisas para que essa data fosse escolhida. Nós cearenses temos dificuldades com isso. João Cordeiro, um dos participantes do movimento abolicionista, um dos líderes da sociedade libertadora cearense, tentou fazer isso feriado lá nos anos 10, há mais de 100 anos, e não conseguiu. Mas quem era? A nossa Assembleia Legislativa não teve a sensibilidade que teve recentemente de reconhecer essa data como sendo algo importante para o Estado.
Infelizmente, a mentalidade ainda é retrógrada. A mentalidade da época, né? Mas o fato é, somos cearenses, somos pioneiros, somos a terra da luz. Abolimos os escravos, talvez não por conta de uma identidade magnânima, mas fizemos isso por uma realidade socioeconômica nítida e clara. O Ceará é o pioneiro do Brasil em abolir os escravos. E ninguém tira isso da gente. Não, ninguém tira isso da gente. Né? E nem quem queira... Inclusive os judeus que estavam aqui participaram dessa... É bem provável que sim. De alguma forma, né? De alguma forma é interessante dizer, Carla, que você cita um detalhe. O Ceará sempre foi uma terra cosmopolita, né? A gente tem aqui uma grande presença estrangeira, eles são sempre muito bem-vindos e colaboram muito para a nossa atividade econômica, social, cultural. Há uma comunidade judaica, há uma comunidade libanesa no Ceará, de históricas. Então, nós sempre convivemos muito bem com vários credos, várias etnias, várias raças. E esse nosso amálgama cearense é muito especial. Nós somos únicos no mundo também por isso. A gente recebe bem as pessoas. E hoje nós falamos de cidadania portuguesa, falamos da Carta Magna, falamos de sobrenomes, Data Magna, falamos de sobrenomes, falamos de judeus, falamos de cearenses, falamos do mundo, né, num curto espaço de tempo, que infelizmente já está chegando ao fim. Eu quero agradecer a Carol aqui pela presença, Carol. Eu que agradeço. As pessoas que quiserem, tem algum site que possa orientar essas pessoas nessa busca? Pode. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de cidadania, pode entrar no portal www.judeusefarditas.com. Sefarditas com S-E-F-A-R-D-I-S-T-A. Sefarditas. No plural mesmo, né? No plural mesmo. Lá conta um pouco como é que é o passo a passo desse tipo de cidadania, tem entrevistas também lá, falando sobre a questão da lei, né? Se vai revogar, se não vai. Tem muita gente que tem essa dúvida. Uhum. E aí lá acho que as pessoas podem ter um bom direcionamento a partir dali, né? E depois é entrar em contato com a gente. Mas aí é outro passo. Carol, mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço.